Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou rouca, o tempo aqui na minha cidade está muito seco e eu tenho alergia do tempo seco, então, como eu tenho compromisso de trazer pelo menos um vídeo na semana, eu resolvi vir gravar mesmo assim. Então, hoje eu trouxe para vocês esta botinha All Star. Eu fiquei de trazer porque quando eu fiz o vídeo de como moldar sapatinhos sem molde, alguém me pediu para fazer o All Star 19 que eu mostrava naquele vídeo. Então, eu já estava pensando mesmo de trazer, então eu trouxe o All Star 19 hoje. Eu comecei a fazer com a linha azul, eu nem sabia que linha eu ia usar. Eu peguei o azul, aí eu comecei a fazer, eu achei bonito. Eu não sabia que cor colocar junto, aí o marido sugeriu o amarelo. E depois de pronto, ele falou, você fez o tênis do Brasil. Ficou bem parecido com as cores do Brasil. Você pode fazer nas cores aí da seleção e vai ficar bem bonitinho. O meu ainda está aqui com aquele plástico dentro, que eu ainda não coloquei o símbolo aqui e nem aqui, porque eu tinha deixado ele aqui moldando, mas no final do vídeo eu vou trazer ele pronto junto com o parzinho dele. Para fazer esse tênis, eu vou precisar do azul bique da Charme, a cor dele é 2829. Eu vou precisar do branco, a cor 8001, é tudo Charme, tá? E essa chama Lima, ela é cor 1236. Eu também vou precisar de uma solinha, aquela solinha emborrachada. Eu vou precisar de uma palmilha, essa daqui eu já cortei, já tirei aquela rebarba para caber aqui. Eu vou precisar do símbolo, um para cada pezinho do redondo e um para cada pezinho desse daqui, quadradinho. Eu vou usar o cadarço 70 centímetros, ilhoses, 5 ilhoses de cada lado, são 10 cada pezinho, então eu preciso de 20 ilhoses. Eu preciso do alicate para fechar o ilhós. Eu preciso de marcador de ponto. A agulha que eu estou usando é essa Círculo 1,75. Tesoura, cola. Se você for colar a palmilha, eu uso essa daqui. Mas você pode pôr a palmilha sem colar. Aquele ali não está colado. E essa é a cola do artesão. A gente vai usar essa cola para colar aqueles fios que ficam soltos, pendurados. Então, vamos lá. Eu inicio com a minha palmilha, então eu pego a solinha, vejo aonde está o meio da solinha, que é a parte de trás, mas eu começo neste furo aqui. É onde eu vou inserir a minha agulha, nesse furo que eu marquei aqui. Pega, coloca a agulha no furinho inicial, olha, marcação da solinha onde está, e eu coloquei a agulha aqui, vou trazer a linha, vou para o próximo furo, olha, deixa um bom tanto aqui de linha, para depois a gente terminar, tá? Para a gente fazer o arremate. Então, a gente vem aqui e vamos perspontar essa solinha. Eu já fiz isso em outros vídeos, eu acho que vocês já viram vários vídeos aí no YouTube ensinando a fazer. Nada mais é do que inserir a agulha, traz a linha e passa pela corrente. Inseriu a agulha, traz a linha, passa pela corrente. E assim nós vamos a volta toda. Quando chegar um ponto aqui, ó, para terminar, eu volto para fazer com vocês. Eu voltei para falar duas coisas. Primeiro, que essa solinha, número 19, ela tem 78 furos. E outra coisa, que quando você faz esse persponto, procura não fazer ele apertado, porque nós vamos subir a nossa base aqui. Então, você precisa de fazer ele daquela forma que eu falei. Você pode correr a agulha até o final para deixar o ponto largo. Então, não faça justo. Cheguei aqui no final, eu puxo a linha, vou cortar, deixando um pedaço para arrematar. Tirei a linha. Agora, eu venho nesse mesmo furo aqui, aonde eu terminei esse ponto, eu vou inserir a agulha nesse mesmo ponto, porque eu vou trazer aquela linha que está lá embaixo. Eu inseri a agulha, ó, e trouxe ela para dentro e passei por essa argolinha que eu arrematei agora.
Eu ajusto para ela não ficar muito apertada. Se você vê que aqui, ó, a hora que você puxou a linha, ela ficou apertada, você vem com outra agulha e dá uma afrouxada nela. Ela não deve ficar muito apertada, nem ela, nem a do lado. Eu estou com as duas linhas aqui, as duas saindo pela mesma corrente. Aí eu venho neste ponto aqui do lado, pego as duas correntes, trago esta linha para cá para baixo. Só que eu tenho que dar uma afrouxada, porque senão ela não passa. Passo esta linha para cá para baixo. Trouxe a linha. Esta eu trouxe de cima para baixo e agora eu virei a solinha e vou nesse mesmo ponto aqui e vou pegar a outra linha, só que de baixo para cima. Eu vou passar por debaixo desta corrente, pego a outra linha e trago de baixo para cima. Olha, trouxe a linha. Fiz a corrente que faltava. Agora, eu dou uma olhada ali se está apertado o ponto aqui. Você vem com a agulha, solta um pouco o ponto. Agora, você vem com esta outra linha aqui, que está aqui em cima, e desce ela na próxima corrente. Você vem para a próxima corrente, vira e traz para baixo. Agora aqui eu vou dar um nozinho. Não tem problema esse nozinho, porque nós vamos pôr a palmilha em cima. Terminei a parte do pesponto. Agora eu venho aqui e procuro o meio de novo, porque eu vou subir o sapatinho nesse ponto de cá. É o primeiro ponto à esquerda. Então eu venho aqui em cima e pego só a laçada de dentro. E já vou esconder essa linha aqui. Então, olha, eu coloquei a agulha aqui, ó. É o primeiro ponto da esquerda. Eu vou fazer aqui, são 5 carreiras de pontos baixos. Então, eu prendo a minha linha com ponto baixíssimo, faço mais um ponto e vou fazer pontos baixos pegando só a corrente de dentro. Eu vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, na hora de emendar, eu venho mostrar para vocês. É ponto baixo a volta toda. Fiz os 78 pontos e agora eu vou fechar na corrente. Então, eu fiz uma corrente para prender a linha e mais uma para subir. Então, é nessa corrente de cima que eu vou fechar a carreira. Fechei com ponto baixíssimo. Agora eu subo uma corrente e a próxima carreira eu já vou pegar aqui, ó, no ponto do lado. Eu não pego aqui onde saiu a linha, eu vou pegar nesse outro ponto aqui. E vou fazer um ponto baixo e vou seguir assim a carreira toda. Essa carreira aqui é a segunda. A próxima eu venho e vou fechar do mesmo jeito. Então eu fiz uma, estou começando a segunda, vou fazer a terceira, a quarta e a quinta. São 5 carreiras de pontos baixos fechada na corrente. Bom, esta solinha tem 78 pontos. Você tem que contar os pontos que você está fazendo para quando chegar aqui você não fazer ponto a mais. Porque este ponto aqui é o da corrente. Se você vier fazendo e fizer esse ponto aqui e fizer esse também, já vai dar 79. Se na próxima carreira você fizer de novo, já vai dar 80, 81, 82. Então, ela vai aumentando muito. Então, fica atenta na hora de fazer essa volta, aonde você vai fechar a sua corrente e contar as carreiras. Cheguei no final desta carreira, eu vou prender aqui na corrente e agora eu puxo ela toda, abro, passo a mão por dentro e vou passar o sapatinho, tá? E fecho. E fecho. Eu já marquei aqui a minha ponta, tá? Aqui a parte da frente do sapatinho. Olha, então como tem 78 pontos, eu tenho 39 para cada lado. Eu vou começar aqui no bico e do marcador para cá, eu conto 4 pontos, ó. 1, 2, 3 e 4. Eu vou inserir a minha agulha só na laçada de dentro e já vou tirar esses marcadores. São 8 pontos aqui no bico. Agora eu vou deixar um pedaço de linha bom para eu poder depois arrematar e já vou prender a minha linha aqui. Então, eu prendo com um ponto baixíssimo, dou uma puxadinha na linha e aqui mesmo eu já vou fazer o meu ponto baixo.
Ó, fiz o meu ponto baixo. E vou fazer 8. Então, eu já fiz 1, 2. Prendo a linha. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 pontos baixos. Eu não vou fazer corrente, eu não vou prender agora na base. Eu viro o trabalho para mim, com a linha para mim. Agora eu só ponho ela aqui para trás e volto ponto sobre ponto. O meu primeiro ponto está logo aqui. Olha, logo aqui no início, ó, embaixo da linha. Então, eu vou fazer os meus 8 pontos voltando. Pronto. Voltei os meus 8 pontos. Agora, eu vou prender na base só na corrente de dentro, com ponto baixo. Um ponto baixo para prender e um para subir. Viro o trabalho para mim. Passo a linha para trás. Pulo o primeiro ponto e volto aqui ponto sobre ponto. Então, agora eu vou voltar 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, voltei os 9. Agora, eu venho aqui, olha, essa linha aqui eu vou deixar para cá para eu puxar depois, que é a linha do início aqui, tá? Essa é a que eu estou trabalhando. Então, eu fiz os meus 9, eu vou fazer o mesmo que eu fiz ali. Eu venho aqui para a base e prendo com um ponto baixo, faço mais um para dar altura e vou voltar, passo a linha para lá, pulo o primeiro ponto, que é aqui onde está saindo a linha, e vou aqui no segundo. Agora eu vou fazer 10 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e já volto. Fiz os 10 pontos baixos e eu vou fazer o mesmo que eu fiz anteriormente. Eu venho aqui na correntinha, olha, na corrente livre, eu insiro a agulha, faço um ponto baixo e subo mais um ponto baixo. Agora eu viro o trabalho para mim e agora eu vou voltar 11 pontos baixos. Eu vou fazer isso, ó. Eu vou 11, prendo ali no final do mesmo jeito, prendo, subo 1. Eu volto com 12, prendo, subo 1. Eu vou com 13, prendo, subo 1. E volto com 14. Quando eu chegar no final, do 14 eu não prendo, aliás. Aí eu venho fazer com vocês. Fiz os meus 14 pontos baixos e ao invés de eu prender aqui e subir 1, eu vou prender aqui no mesmo lugar aonde eu iniciei aqui, ó. No mesmo ponto. Pronto. Viro o trabalho para mim. Agora eu vou voltar os 14 pontos baixos. Quando chegar no final eu volto. Só lembrando que o primeiro ponto baixo, nessa hora de voltar, ele é logo o primeiro aqui embaixo da corrente, tá? Então, esse é o primeiro dos 14. Eu vou fazer os meus 14 e já volto. E no final de 14, prendi, subi 1 e agora eu volto com 15 pontos baixos. Aqui é normal. Quando chegar lá no fim, eu venho mostrar para vocês. Voltei meus 15 pontos baixos e vou prender do mesmo jeito que eu prendi ali, nesta mesma aqui, ó, corrente, aonde já estava saindo outro ponto. Então, eu venho aqui e vou prender com o ponto baixíssimo. Pronto. Prendi com ponto baixíssimo, não vou subir aqui e nem vou andar uma. Simplesmente vou virar o trabalho para mim e voltar fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos. Lembrando que o meu primeiro ponto está aqui bem embaixo da corrente. Olha, o meu primeiro ponto é esse aqui. Então, eu passo a linha para lá e vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui, neste mesmo lugar. Só que tudo em ponto baixíssimo. Olha, eu vou fazer os meus aqui. Aí eu volto lá no final para mostrar para vocês como que eu vou fechar. Aqui é só ponto baixíssimo sobre ponto. Voltei meus pontos e agora eu vou prender aqui aonde eu estava fazendo o baixíssimo. Eu venho aqui
e vou prender com um ponto baixíssimo. Esta carreira aqui, eu fiquei com 16 pontos. Agora eu vou esticar a minha corrente. Como eu faço? Estiquei a corrente. Vou passar minha mão por dentro e passar o sapatinho. Desta forma, eu vou agora ajustar esse nó bem justinho, bem apertado, e vou cortar minha linha. Pronto. Quando você termina o bico, esta linha aqui, que é onde nós iniciamos o bico, você precisa puxar. Feito isso, o bico já está no jeito. Agora nós vamos iniciar a língua do tênis. Então, a gente vem no primeiro ponto aqui que está livre, olha bem aqui. Olha, o ponto que está saindo a linha é esse aqui. Eu vou pegar no próximo. Então, eu venho nesse aqui, insiro a agulha na corrente de dentro, pego a minha linha e já vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer mais um ponto de base, um ponto baixo. Pronto. Agora a minha linha está presa. Eu viro ela para mim aqui, eu fiz 16, eu vou voltar os meus 16 pontos, pegando esta laçada aqui, pegando a laçada de dentro. Então, aqui vai o meu primeiro ponto baixo. Essa linha aqui eu vou esconder depois. Olha, eu já tenho elas aqui, as laçadas. Você já passa o início desta linha aqui para cá e já aproveita e vem escondendo. Então, aqui é o meu segundo ponto baixo. Eu busco lá atrás a minha corrente. Olha, deixa eu tirar essa linha da frente para você ver. Olha, a corrente está aqui atrás. Então, eu busco ela aqui atrás. Aí eu passo esta que eu coloquei agora e vou fazendo pontos baixos, buscando estas correntinhas a laçada. Olha, uma laçada só. Só aquela laçada ali, ó. Eu vou pegando esta laçada e vou fazer a volta toda. Quando eu chegar no final, eu volto. Cheguei aqui no final e agora eu vou prender do mesmo jeito que eu vinha prendendo anteriormente. Eu pego a laçada de dentro aqui, prendo com um ponto baixo, fiz um ponto baixo, faço mais um ponto baixo para dar altura. Eu vou pular esse primeiro e volto aqui do segundo em diante, fazendo pontos baixos aqui, ó, ponto sobre ponto. Então, se a de baixo tinha 16, essa tem que ter 17, porque eu aumentei um aqui. Então, eu vou fazer isso, quando chegar lá no fim eu volto. Cheguei aqui no final dos meus 17 pontos. Agora, eu posso vir aqui, novamente, pegando só a laçada de dentro. Eu prendo com ponto baixo, subo um ponto baixo, só a laçada de dentro, e faço mais um ponto baixo para subir. Fiz os meus pontos baixos, volto, virando o trabalho para mim. E agora eu pulo o primeiro, onde está saindo a linha, e venho aqui no segundo. E vou fazer ponto sobre ponto. Quando chegar lá no fim, eu volto para mostrar. Agora eu vou ter 18. Olha, eu vim mostrar para vocês só uma coisinha. Essa linha branca, ela estava me atrapalhando. Então, eu peguei a minha agulha de tapeçaria, passei aqui, ó, por dentro desses pontos baixos aqui, inseri e vou puxar para cá. Ela tem aquele nozinho do final. Então, eu puxando ela para cá, o nozinho fica aqui mais escondido, entendeu? Então, no final, ele não fica um nozinho aparente aqui. Agora eu aproveito aqui e já corto esta linha e dou sequência aqui. Pronto. Eu cheguei aqui nesse final, eu vou prender do mesmo jeito. Eu prendo aqui nesta correntinha com ponto baixo, prendo com ponto baixo e ando um, para me dar altura.
andei 1, viro o trabalho para mim, vou pular o primeiro, que é onde está saindo a linha. Então, olha, não é aqui aonde está saindo a linha, é aqui no próximo. Eu vou voltar os meus pontos aqui. Se eu não me engano, são 19. Eu fiz os meus 19 pontos. Agora eu venho aqui na base e vou fazer o mesmo que eu estava fazendo. Eu venho aqui, pego a minha corrente aqui, faço um ponto baixo, vou na próxima corrente, faço mais um ponto baixo, viro o trabalho para mim, passo a linha para lá, volto aqui a partir do segundo ponto desse aqui e vou fazer 20 pontos baixos. Quando eu chegar lá no final, eu volto. Cheguei no final desta carreira dos 20 pontos. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Prendo com ponto baixo. Faço mais um para dar a altura. Viro o trabalho para mim. E vou voltar agora 21 pontos a partir do segundo ponto. Eu vou chegar com 21 pontos. Então, eu vou fazer os meus aqui. E quando chegar aqui, eu venho mostrar para vocês, que aqui a gente já aprende diferente. Cheguei no final, agora eu vou fazer só um ponto baixíssimo na próxima corrente livre. Então, eu venho aqui, pego aqui, faço um ponto baixíssimo, viro o trabalho para mim. Aí, eu não conto este ponto que está aqui, nem o segundo. Este daqui que eu fiz para aprender, eu não conto. Eu vou pegar no segundo daqui do trabalho. Então, aqui eu venho e faço um ponto baixíssimo, fecho, subo uma corrente e aqui nesse mesmo lugar eu já faço um ponto baixo. E agora eu vou em ponto baixo esta carreira toda até o final. Aqui eu venho fazer mais uma diminuição. Cheguei aqui no final, agora eu vou fazer uma diminuição em ponto baixo. Então, eu insiro a agulha aqui no penúltimo ponto, seguro na agulha, não tiro, vou para a próxima corrente, pego de novo o ponto e laço e tiro todos. Pronto, eu fiz uma diminuição. Agora eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho para mim e agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Essas 3 correntes, ela já conta para mim como primeiro ponto alto. E esta carreira eu vou fazer toda em pontos altos. Então, esta carreira aqui, esta é a 7ª carreira. Terminei a carreira de pontos altos, agora eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho para mim e vou voltar em pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, aqui é a minha 8ª carreira. Eu vim só lembrar vocês que o ponto é naquelas 3 correntes. Então, eu tenho que fazer o meu último ponto pegando a primeira correntinha aqui, desta corrente. Peguei e faço o meu ponto baixo. 18 pontos baixos até aqui. Agora, eu vou fazer 2 correntes para subir e vou virar o trabalho para mim. E agora eu vou fazer um aumento de meio ponto alto, tanto no início da carreira como no fim. Então, aqui, olha, aonde eu fiz aqui, você está vendo? Ó, aonde eu subi o ponto alto, eu fiz um ponto baixo e o meu primeiro ponto é aqui. Aqui eu vou fazer o aumento de meio ponto. Então, nessa mesma corrente aqui, esses pontos que eu subi, essa corrente que eu subi, ela já vai me contar como primeiro ponto. E agora essa carreira ela é toda em meio pontos altos. Quando chegar aqui no final, eu venho e faço mais um aumento de meio pontos altos. Então, eu estou na 9ª carreira. Cheguei no final desta 9ª carreira e aqui eu vou fazer mais um aumento em pontos, meio ponto alto. Então,
Seria agulha e fiz um, lacei, vou no mesmo ponto, trago a linha, pronto. Encerrei essa carreira. Agora, eu vou para a 10ª carreira. Então, eu subo uma corrente, viro o trabalho para mim e volto em pontos baixos. Agora, aqui é ponto sobre ponto. Então, eu vou voltar aos meus pontos, essa 10ª carreira e já volto. Eu voltei para te mostrar que esse último ponto baixo aqui, ele é em cima do aumento. Lembra que eu fiz a correntinha? Eu fiz essa correntinha e contei ela no mesmo ponto que o ponto baixo. Então, o 20º ponto eu tenho que pegar esta correntinha aqui. Então, olha, parece que não tem ponto para pegar, mas tem sim, ela está aqui. E é nela que eu vou fazer o meu último ponto. Inseri a agulha na última correntinha e faço o meu ponto baixo. Pronto, 20 pontos baixos nessa 10ª carreira. Cheguei no final da 10ª carreira, subo 2 correntinhas, viro o trabalho para mim e vou voltar em meios pontos, meio ponto alto, ponto sobre ponto. Eu não vou fazer aumento. Estas primeiras 2 correntinhas, elas já contam como ponto. Então, eu vou voltar aqui, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Terminei a 11ª carreira. Faço uma corrente, viro o trabalho para mim e volto em ponto baixo, ponto sobre ponto, tá? Sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou fazer os meus aqui e esta carreira aqui é a 12ª. Terminei esta carreira de pontos baixos, faço uma corrente, viro o trabalho para mim e agora eu vou fazer aumento de meio ponto alto, no início e no fim. Então, aqui eu já vou fazer um aumento. Então, aqui já tem um aumento, o meu primeiro aumento de meio ponto, e agora eu vou em meio ponto a carreira toda até o final. Quando chegar lá na outra ponta aqui, eu venho fazer o aumento de meio ponto aqui neste ponto aqui. Cheguei aqui no final e agora eu vou fazer um aumento de ponto de meio ponto. Então, insere, tira, dá a laçada, insere e tira. Pronto. Eu fiz outro aumento de pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente aqui e voltar, viro o trabalho para mim e volto em pontos baixos. Só lembrando vocês que quando eu volto em ponto baixo, olha, quando eu uso as correntes como ponto, eu preciso me lembrar que eu tenho que fazer um ponto aqui. Então, o meu 22º ponto é em cima da corrente, tá? Então, eu terminei a minha 14ª carreira. Agora, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho para mim, e esta próxima carreira, ela é diferente. Eu vou iniciar com um aumento em ponto baixo. Então, o meu primeiro ponto está aqui. Eu vou fazer um aumento. Fiz o aumento. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos na sequência. 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um meio ponto, porque aqui eu vou fazer aquela parte que ela fica levantadinha assim. Fiz o meio ponto. Agora, eu vou fazer 12 pontos altos. Para eu ganhar tempo, eu vou fazer aqui 12 pontos altos e já volto. Fiz os meus 12 pontos altos. Agora eu volto a fazer um meio ponto, a mesma coisa que eu fiz no início. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E o último é um aumento em pontos baixos. A mesma coisa do início desta carreira que nós fizemos.
Então, ela fica meio arredondada, esta parte agora. Nós vamos fazer uma corrente aqui e voltar toda a carreira em pontos baixos. Eu viro o trabalho para mim e vou voltar a carreira todinha em pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já venho. Pronto, eu terminei a 16ª carreira. Agora eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho para mim e vou voltar em meio ponto. Então, eu vou fazer essa carreira, no final dela eu já volto. Terminei a 17ª carreira. Faço uma corrente, viro o trabalho para mim, vou voltar 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu estou na 18ª carreira. Terminei a 18ª carreira, faço uma corrente, viro o trabalho para mim e vou fazer uma carreira de meio pontos altos, ponto sobre ponto. Então, eu tenho que ter 24 meio pontos. Eu vou fazer a minha 19ª carreira e já volto. Finalizei a 19ª carreira com os meus 24 pontos. Eu vou fazer a mesma coisa. Uma corrente, viro o trabalho e volto pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu vou voltar a minha 20ª carreira e no final eu venho mostrar para vocês. 20ª carreira terminada. Uma corrente, viro o trabalho para mim. A 21ª carreira são meio pontos. Então, eu vou de novo meio ponto. Ponto sobre ponto. Sem aumentos e sem diminuições. Eu vou fazer e já volto. Cheguei no final da 21ª carreira com os meus 24 pontos. Agora, eu não faço corrente. Eu viro o trabalho para mim e agora eu vou pegando aqui, ó, ponto sobre ponto. Lembrando que o meu primeiro ponto fica aqui atrás da corrente. Eu vou fazer ponto atrás da linha, aliás. Eu vou fazer pontos baixíssimos agora, até chegar lá no final. Ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, eu vou arrematar. Fiz os meus 24 pontos baixíssimos e aqui eu vou arrematar daquele jeito que eu mostro para vocês. Eu puxo a corrente para cima, passo a minha mão por dentro desta corrente e trago o sapatinho. Desta forma, eu faço um nó menorzinho. Depois, eu vou esconder esse nó. Agora, eu vou cortar esta linha. E aqui nós já terminamos esta parte aqui da língua do tênis.